de todo mundo aí, né? Começando mais um evento aí da nossa comunidade. Ontem a gente teve um evento presencial aqui. Quem teve a oportunidade de ir, mais um super evento aí, quase 90 pessoas presentes, mostrando que a comunidade aqui de marketing do estado está cada vez mais forte e relevante. E aí, vou primeiramente agradecer aqui a duas pessoas, né? Primeiramente a Diana aí, que hoje é admin do grupo de consultores da comunidade Martivix. Diana que está ajudando aí a fazer moderação lá e convidar as pessoas também para participarem desse movimento. Obrigado aí, Diana, pelo voluntariado. Por nada, E agradecer a Cristine, que... Pode falar, desculpa. Por nada, obrigada pelo convite também, é um prazer poder ajudar. Boa. E agradecer a Cristine também, que eu acho que esse evento só está acontecendo hoje por causa dela, né? Surgiu uma discussão lá no grupo, ela trouxe essa possibilidade aí do Nino compartilhar o conteúdo com a gente, e prontamente ela já fez um contato com o Nino, e viabilizou, né, essa agenda aqui hoje. Então, Cristine, muito obrigado aí pelo seu protagonismo, pelo apoio, né? Eu tenho certeza que vai ser de grande valia, porque o Nino é um dos profissionais mais reconhecidos aí nessa vertical de consultoria e de marketing. E tô na expectativa muito grande. Eu estou vendo pelo público aqui, todo mundo aí tem uma perninha, né? A turma que está aqui nessa parte de consultoria. Então, acho que vai ser muito válido aqui o conteúdo que a gente vai compartilhar. Aí passo a bola para a Cristine conduzir aí o bate-papo com o Nino. E Nino, obrigado mais uma vez por aceitar o convite, disponibilizar seu tempo. A gente sabe que você está num fuso diferente aí, né? Mas sempre bom agradecer aí a sua disponibilidade. Valeu. Bom, gente, eu sou um pouco suspeita, né? Porque eu já estou na comunidade que o Nino criou, fundou, a Marketing Elevation, que é uma outra comunidade também de altíssimo nível, são discussões maravilhosas, a gente tem essa troca aí, já tem mais de uns 10 anos, né, Nino, por aí, e ele é uma das principais referências para mim na parte de consultoria de marketing, né, e de planejamento estratégico. Alguém comentou lá no grupo, falou, Nino, é estratégia na veia. É isso mesmo. Sem guruzice, sem mimimi. Eu não vou estender muito a fala. O que eu posso dizer do Nino é que é uma pessoa que traz conteúdo puro, embasado, que não é coisa da cabeça dele, não é metodologia que ele inventa da cabeça dele, por isso que realmente não é nada de guruzice, é coisa realmente na essência, pura, pesquisada, que ele traz com um embasamento, tem sempre um case, tem sempre alguma coisa que ele pode puxar, está nesse mercado há muito tempo, como muitos de nós aqui vêm de formação em jornalismo, mas ele tem um academicismo muito forte que vem dos pais, né? Ele teve esse exemplo dentro de casa. Então, obrigada, Nino, por você disponibilizar esse tempo seu e o seu conhecimento aqui para a gente. Ele tem uma formação também de consultores de marketing, tá? Então, eu já tinha colocado o link lá na comunidade, eu posso colocar depois de novo, o Nino também pode falar sobre ela. Eu fiz essa formação presencial não tem mais, né, Nino? Agora é só online, né? Vai ter em julho em São Paulo, mas não de consultores, não. E foi fantástica, esse conteúdo me ajuda até hoje. Eu fiz também o curso de planejamento estratégico de marketing digital, que é o PEND. Esse PEND já desdobrou no PEND Canvas também. Tem o curso de estrategista de marketing. Então, assim, é muita coisa bacana para a gente evoluir. E até nos conteúdos das aulas gratuitas deles, que eu também postei lá no grupo, tem muita coisa boa para a gente aprender. Então, sem mais delongas, eu vou passar a palavra para ele, porque é ele que a gente veio ouvir hoje. Nino, é tudo com você. Obrigado, olha, muito obrigado a todos aí, ao Paulo, que foi meu aluno também, né? A Cris, não sei se o Celso Hora vem também, que ou já foi meu aluno, eu cruzei com ele numa certa altura também, lá no Espírito Santo. Obrigado a todos vocês pelo espaço, pela oportunidade. Desculpa aí essa confusão no início, que tinha qualquer coisa aqui que eu não estava conseguindo clicar para poder colocar a câmera para poder funcionar. Obrigado pela gentileza das palavras aí. Se 10% for verdade, eu vou dormir muito mais tranquilo hoje, obrigado. E a única coisa que eu vou pedir para vocês, galera, é que eu tenho uma dificuldade tremenda de dar aula para letra. Eu não sei se aula ou palestra, bate-papo, se vocês conseguirem colocar a câmera, né? Quem não estiver aí numa situação altamente de exceção, eu agradeço muito, que faz muita diferença, né? Então, obrigado aí para a Marla, para o Ari, para o Paulo e para a Cris, e claro, todos, por favor, que puderem colocar, me ajuda muito. Olha, eu
Eu estou feliz de participar aqui, né? Olha, obrigado pelo convite. E aí a Cris compartilhou, obrigado aí, Samira, compartilhou alguns temas que vocês discutiram lá no grupo, acredito eu. As câmeras foram desativadas, então estou sendo injusto. Aí, Pablo, eu estou sendo injusto aí porque o pessoal parece que não está... Eu vou ativar de quem tiver desativado aqui, vai dar certo. Tá bem. Obrigado. Obrigado aí, mestre Yuri. Ela colocou lá alguns temas que vocês, de alguma maneira, discutiram lá, ou que ela percebeu que podia ser interessante, e ela me mandou, e aí eu, basicamente, separei aqui. Como eu tenho mania de slide, né? Então, para pensar assim, quando eu vou apresentar alguma coisa, eu consigo pensar melhor e tal. Então, eu preparei aqui alguns, mas, obviamente, muito, muito simples e muito curtos. Depois eu vou compartilhar com a Cris também. Mas para poder guiar aqui o nosso papo, vocês me interrompam a hora que quiser, deve ter uma forma de levantar a mão. Se não levantar a mão, você fala. Por mim, Pablo, se o pessoal estiver travado, não faz... e se for possível, né, claro, não tem nenhum problema para mim, pelo contrário, vocês fiquem à vontade para falar, eu prefiro do que ter que acompanhar o chat. E obrigado aí ao Rafael, a Camila, Fernanda, Natália, Thalia, Dinalva, acho que agora está indo na sequência que ele está liberando lá, né? Muito bem, obrigado a todos aí. Deixa eu então já começar aqui a compartilhar. Nino, só te interromper um pouquinho, só para dar uma orientação aqui, pessoal, quem quiser ir fazendo pergunta, como o Nino falou, pode ir levantando a mão aí, tem um botãozinho para levantar a mão, ou se você quiser pode botar a sua pergunta aí no Q&A aí que eu liberei agora também, que ali fica mais fácil. Aí, Cris, se você puder ir monitorando aí junto comigo, a gente vai fazendo esse bate-bola aqui. Valeu. Beleza, pronto, compartilhar. Aí vocês estão vendo agora a própria na tela e agora os slides. É isso? Agora slide? Sim. Isso. Tá, deixa eu colocar aqui grande. Pronto, deixa eu só voltar vocês aqui para a tela. E aí realmente é melhor vocês levantarem a mão ou fazerem algum som. Se quando levantar a mão não fizer som, de repente é melhor fazer som para eu poder... Mas eu vou tentar deixar as duas telas acima do lado da outra e de repente dá certo, vamos ver. Acho que pode concentrar lá no question and answer, que é o Q&A, e aí eu vou acompanhando aqui com o Pablo, e aí qualquer coisa eu te sinalizo. Tá. Bom, tá bom. Tá da melhor maneira como eu consigo colocar aqui as duas telas, mas aí vocês me interrompam. Em alguns momentos também eu pergunto se alguém quer falar alguma coisa, está com dúvida e tal. Opa, então a tela, opções de ponteiro. Canetinha. Trailblazers, né? Muito bem, eu lembro lá do Portland Trailblazers, eu gosto de basquete. Então vamos. Bom, aí eu não vou perder muito tempo em algumas coisas, né? Tem meu LinkedIn lá para depois você conhecer. E tem aí um pouco de algumas coisas que eu fiz, basicamente da aula, ser consultor, e pronto, né? Minha carreira é essa na área de marketing, quase exclusivamente, particularmente planejamento estratégico de marketing, algumas das marcas como consultor, ou no papel, né, lá da Nino Carvalho Consultoria, públicas, privadas, terceiro setor e tal, e depois vocês podem ver tudo isso com calma. Tem um livro que a Cris se referenciava aí do Metodologia Append. Está aqui grande, bonito, colorido, super útil, já usado em um monte de escola, inclusive está em biblioteca, salvo erro de escola também, no Espírito Santo. Você compra pela Amazon, depois vai ter um link aqui para vocês, eu vou dar os slides aqui para a Cris também. E vou lançar o segundo livro. Dia 16 de julho, quem puder estar lá em São Paulo, né? Eu vou adorar conhecer vocês pessoalmente. Se a Cris puder de novo lá com o Léo, vai ser uma felicidade tremenda. 16 de julho, e daqui a pouco eu falo o tema aí que vai aparecer um slide sobre isso. Tá? Agora ele tá lá fazendo a diagramação, né? Para ficar tudo bonitinho, aquela coisa toda. Mas vai ser mais fininho, né? O do Pend tem quase 600 páginas, porque a gente teve que reduzir muito. Esse próximo ele é mais fininho. E aí a minha orientação lá da editora foi menos de 200 páginas, a gente vai chegar aí umas 180, sei lá, um pouco por volta disso. Muito bem. Também tem o Market Elevation, como a Cristine falava, que é onde eu dou aula, fora o vínculo de universidades, né, que aí são vinculados a cursos maiores, de mestrado, de MBA, em Portugal, no Brasil, na Bélgica. Por acaso, semana que vem também vou dar 2 aulas numa universidade da Índia,
mas já dei na Polônia, na Hungria, na Itália, tá? E aí o Market Elevation, onde tem lá os meus cursos, depois você pode conhecer, e o Market Elevation e o Nino Carvalho também tem essa... Eu não sei nem se é slogan, né, cara? Eu acho que é quase que um mantra, né? Que eu sempre tive isso comigo, né? Desde que começou a internet, aí muitos de vocês aí não estavam nem vivos nessa época aí, né? De 96, 97. Aí tudo bem, nessa parte aí de já começar a ter grupo, 99, né? 98, talvez 99. E esse aqui vai ser o título do novo livro, né? Vocês por acaso estão sabendo em primeira mão, porque a gente decidiu isso ontem, né? Dia 16 de julho, lá em São Paulo, na Livraria da Vila, onde foi aquele outro, e aí também vai ter curso presencial lá por conta dessa data. Tá? Todos bem-vindos, e é claro que depois eu comunico a vocês. Tem um monte de rede social para você curtir, seguir, eu vou adorar me conectar com vocês. Diga que você estava aqui, né? Porque eu também gosto de seguir aí alguns alunos e ver o que eles estão fazendo e tudo, então diga, tá? E o livro também para você poder comprar lá na Amazon. Muito bem. Então, pronto, chega de apresentação. Vocês me interrompam quando quiserem. Esses aí foram os 4 tópicos que a Cris muito gentilmente fez chegar a mim. E aí eu vou tratar um pouco deles. Porque, assim, cada tópico desse, né, cara, se eu fosse ficar enchendo a paciência da Cris e tentar perguntar especificamente o que vocês queriam falar sobre esses assuntos ou discutir, podia ser um processo muito maçante, né? Para a Cris depois fazer a ponte com vocês e tal. Então, eu preferi colocar aqui o que eu interpreto desses 4 pontos. E aí, claro, né, às vezes você está querendo falar uma coisa de precificação, eu fui para um outro lado, você me pergunta depois, a gente troca essa ideia, tá? Então, definição de nicho, né? Aqui, galera, só um detalhe, e aí eu não consigo evitar essas coisas, né? Nicho não é igual segmento, né? Isso aqui é uma coisa que a galera usa aí como se fosse sinônimo, não é sinônimo. O nicho, ele é um segmento, né? Ele é um segmento de mercado não atendido ou mal atendido, né? Então, não é qualquer segmento que é um nicho, não é sinônimo, é um nicho. Então, eu entendo que vocês estão querendo falar aqui justamente de como é que eu defino aqueles segmentos focais que eu vou trabalhar, né? Talvez foi nessa linha aqui que eu tenha abordado. E acho que faz muito sentido, e coloquei aqui, não sei se a ordem veio exatamente dessa maneira, eu coloquei na ordem que me ajudava a pensar, e eu acho, quer dizer, quem sou eu, né? Em marketing, e aqui todo mundo é de marketing, né? Salvo erro, né? Todo mundo é de marketing. Em marketing, tudo que a gente faz deveria, porque nem sempre deveria ser tomada, as suas decisões, né, de marketing, o ponto de partida, tá? E quase que aquela estrela do norte lá, né, que vai guiando o teu caminho, deveria ser o cliente, né? Marketing entende as coisas dessa maneira, né? O cliente como centro. Aí depois a gente pode discutir, né? Aí tem mais graça quando tem pessoas que não são de marketing, né? Discutir se a empresa ela existe, né? Ela existe para poder atender um cliente, pegar lá o dinheiro dele para poder gerar lucro para acionista, né? Se essa figura do cliente é tão importante para a empresa e quem toma conta do cliente é marketing, e aí, como é que é o papel do marketing em relação à empresa, né? Mas esse papo é mais legal de a gente ter com o pessoal que não é de marketing, que eles ficam mais revoltados, tá? Então, tudo deveria ser em relação ao cliente. E aí eu acho um pouco curioso, né, quando a gente vai tentar buscar esse foco nos segmentos principais, que, para começar, o movimento não é, em geral, assim, né? O movimento eu tenho um produto legal que eu acho que tem gente que vai querer gostar, eu vou colocar para vender, tá? É menos consciente o processo de se observar alguma necessidade não atendida, mal atendida no mercado e falar, putz, eu acho que tem um espaço para eu ocupar aí. Vou desenvolver algo para tapar esse buraco, né? Normalmente o movimento ele é inverso, né? De empreendedores e tal, então não é nenhuma crítica aqui, é comum isso. A pessoa vê o que ela sabe fazer, ou gosta, ou acha que seria legal, e aí coloca para vender. E é interessante porque isso deu certo durante décadas, né? Recentemente, fazendo trabalho para uma empresa estrangeira, mas no Brasil, na posição dela do Brasil, né? Houve lá um lançamento de um produto
que as pesquisas diziam que o produto não ia ser bem aceito pelo mercado, né? O pessoal não tinha interesse naquilo e tal, não era legal, não foi boa. O resultado das pesquisas não foram bons, né? E aí, mesmo assim, como é que é praticado o marketing, inclusive até hoje, né? Isso aí não tem muito tempo. Cara, coloca mesmo assim que a gente tem muito dinheiro para poder empurrar a goela abaixo com mídia, com campanha em tudo quanto é lugar, massificando, né? E faz aí promoções agressivas, seja lá com o consumidor final, seja com a nossa força de vendas, representantes e tal, e a coisa vai vender. E vendeu, né? E vendeu. A margem em geral das empresas era tão absurda que o cara pode torrar dinheiro, né? A gente falando de empresas grandes, né, etc. O cara torra dinheiro com aquilo e enfia na goela. Né? Então, a gente vive muito esse momento aí, né, cara, complicado de uma transição de paradigma, né, cara, na maneira como a gente gerencia marketing. E aí acontece que surgem essas brincadeiras, né, de customer centricity, né, um dos termos da moda, como também experiência, né, que aí acaba que é tão amplamente utilizado e mal utilizado que eles perdem o significado. Né? Quer dizer, experiência do usuário, né? Customer experience, como você quiser colocar, né? Experiência do cliente, quer dizer tudo e não quer dizer nada, né? A gente tem que saber o que significa isso no nosso trabalho. E eu estou falando essas coisas porque isso afeta a gente a definir o nosso nicho, como foi falado, ou então os nossos segmentos focais. Tá? E essa brincadeira toda, que é quase que constantemente tratada, né, como uma coisa nova, esse foco no cliente, e não é executado, não é praticado. São raras as empresas que trabalham, por exemplo, com alguma segmentação consciente. O cara pode ter inconsciente, né? Ele pode saber, se você perguntar e cutucar, ele vai falar assim, não, esse tipo de gente compra mais, esse aqui compra menos e tal. E aquilo na cabeça é muito pouco formatado, quanto mais do resto da equipe, né? O dono meio que sabe lá, o pessoal comercial, e aquilo é muito pouco formatado. Né? Aí eu trouxe antes dessa ideia aqui, dessas ideias recentes de customer centricity, etc., você tem lá na década... Né, em 83, na verdade, foi isso aqui, num artigo lá do cara do Theodore Levitt, né, que eu falo um monte dele também, né, ele quando falou lá da globalização dos mercados, depois vocês vão encontrar na internet esse, ou então a Cristina me pede, eu mando para ela. Lá naquele artigo conhecidíssimo da globalização dos mercados, na Harvard Business Review, hbr.org, quando ele popularizou o termo globalização, né? Que não foi criação dele, mas ele popularizou por conta desse artigo nesse momento. Ele fala lá, né? Marketing é atrair e manter cliente. Tá? Ou seja, tudo que tem a ver com atrair cliente e manter, né, tem a ver com marketing. E a gente, como consultor de qualquer área consultoria, temos que fazer isso, atrair o cliente e manter. Tá? Antes disso, você teve lá, 1960, o mesmo cara. Aqui foi 83, aqui 60, mesmo cara Levitt, né, com a miopia de marketing. E aí já está um pouco mais perto do que a gente queria fazer aqui tangivelmente com a brincadeira do nicho, que é o quê? Miopia de marketing é aquela coisa, a gente fica preocupado, né, em melhorar a forma como a gente comunica os nossos produtos ou a nossa marca de consultoria, melhorar o produto em si, né? Melhorar, não, vou melhorar aqui um processo, vou fazer um onboarding, etc, etc. Sendo que a gente está perdendo o foco que é o cliente, né? Não percebendo os movimentos que ele faz para nos pressionar a ter mudanças diversas. Quando a Cristine falou, por exemplo, do Pend, que tem lá o livro, e o Pend Canvas, que é uma coisa que eu coloquei para fazer curso mais recentemente, né, foi exatamente uma resposta a isso. Foi perceber a necessidade de mesmo grandes empresas quererem reduzir o seu gasto de recurso em geral, né, com menos tempo, com menos orçamento, num ambiente que a gente vive tão turbulento, tão mutante, o cara queria ainda assim fazer um planejamento, mas era complicado esperar 3, 4, 5 meses para poder fazer um plano mais grandalhão. E aí você vê essa deficiência e oferece um produto dessa forma. Se você está olhando para o teu produto, né, como foi o caso lá do pessoal que fez a ratoeira, no exemplo que ele dá, o cara fica querendo aprimorar a ratoeira para ter uma mola mais rápida, para poder dar uma pancada só e o rato já explodir de tão forte que é a pancada no rato lá e tal. Só que o cliente, ele não quer um rato explodido na cozinha dele. Ele não quer ter rato. Aí quando a indústria química criou lá aquelas bolinhas, que é o veneno de rato, o cara que fazia a ratoeira, ele saiu do mercado sem saber o que tinha acontecido, né? Porque ele achava que o business dele era a ratoeira. Tá? Então, esse é um ponto muito importante quando a gente vai pensar em para quem que eu vou atender e por quê. E aí, só para brincar, para mostrar aqui que o marketing é muito maior do que a gente percebe aí muitas vezes,
Esse camarada aqui, esse bonitão, que é uma mistura de Bruce Willis com Marlon Brando, né, é um engenheiro chamado Percival White. Tá? Tem várias histórias legais sobre ele, inclusive a mulher com quem ele era casado, uma mulher fantástica, importantíssima do marketing, a Pauline Arnold, uma das pioneiras em publicidade e certamente em pesquisa de marketing. Ele lá na época do Taylor e do Fayol, e do Ford também, se você quiser, e ele também sendo engenheiro, ele já falava, o Ford, Fayol, Taylor, olha só, cara, aqui a gente não tem que ficar focado em produção, não. Né? Nosso foco é o cliente. E é óbvio que ele não foi reconhecido na época, né? Devia ser quase um herege lá, e depois de muito tempo foi melhor reconhecido pelo pessoal de marketing. Então a gente tem que, de fato, ter essa preocupação, começando pela maneira como a gente vai escolher para quem a gente vai trabalhar, principalmente você como consultor, e ainda mais para quem é consultor só, ou seja, você não é consultor e trabalha numa empresa, ou você é agência e numa empresa, você é só aquilo. Eu tenho a minha agência, eu tenho a minha consultoria, eu sou freelancer e tal. Principalmente nesses momentos, eu tenho que me preocupar em acertar, né, não só venda, comunicação ou outras coisas, engajamento e não sei o que lá. Eu tenho que começar acertando esse segmento. Porque senão, até a hora de eu fazer mídia lá no Facebook, eu vou errar esse processo. Eu, Nino, não entendo nada de como pilotar o Facebook, ou pilotar qualquer Meta Ads, ou LinkedIn Ads. Mas eu entendo de como segmentar, para a gente poder fazer. E aí pronto, você fala lá para alguém, olha, tem que fazer isso aqui, atingir essa galera e tal. Aí pronto, aí você lá na brincadeirinha no computador, você vai lá e pilota. Tá? Pronto. E aí, de maneira mais pragmática, eu vou passar também para a Cristine isso aqui. Se você clicar depois, você vai ter um link. Eu vou passar para ela, mas deixa eu mostrar para vocês aqui, e eu estou falando na velocidade da luz, não é só por conta de gostar de ir mais cedo, né? Agora são 6 da tarde, mais cedo de manhã eu tomo o Red Bull, mas que já perdeu o efeito essa hora. É mais por conta do horário que a gente tem aqui, que é curto. Vocês vão receber essa planilhazinha aqui, que faz parte lá do nosso curso do Pen de Canvas, a Cristine conhece, que pode ajudar. Isso aqui é um exemplo aleatório, tá? Não tem necessariamente nenhum tipo de vínculo entre uma linha e outra, entre uma coluna e outra, na parte preenchida, digo aqui, né? É só de exemplo. Isso aqui é algo que pode ajudar você com a tua própria consultoria ou agência, ou você até com o teu cliente, obviamente, isso aqui é feito para aplicar no cliente, você pensar melhor em quem são os seus públicos focais de uma maneira mais racional, né? Porque desde lá da década de 70, quando o Daniel Kahneman falava para a gente, né? Também virou famoso agora com aquele livro Rápido e Devagar, que fica em aeroporto, mas ele é prêmio Nobel, né? E cientista muito antes disso, havia, como ele identificou, a questão dos vieses cognitivos no processo decisório. Né? Então, o nosso processo decisório ele é muito afetado, né, por questões que não são racionais. Essa planilha ela ajuda você a ser mais racional, tomar uma decisão mais racional para definir quem são seus segmentos focais. Tá? Então, basicamente, aqui, você vai ter que fazer essas duas colunas A e B, tá? Mas talvez recomende eu pensando pela C, né? Pela motivação de compra. Tem uma série de variáveis possíveis, desde variáveis mais descritivas, né, como também mais comportamentais, de segmentar qualquer tipo de mercado, como nós, como consultores, faremos para saber com quem a gente vai querer trabalhar e para qual empresa eu vou vender. Tá? Entretanto, é possível que uma das variáveis que são mais impactantes e com mais capacidade de eu agir concretamente em relação daquilo é a motivação de compra. Né? A motivação de compra. Imagina, portanto, que a gente tem aqui, sei lá, 30 pessoas com motivações diferentes. Né? Então, não vou nem falar questão de, por exemplo, demografia, né? E aí os dados relacionados a isso. Agora, imagina, ou então outras, né? Como experiência no mercado, agora motivações diferentes. Então, vamos supor que isso aqui fosse uma aula paga. Olha, tem pessoas que querem ir lá fazer a aula do Nino porque elas querem se atualizar, é a motivação dela. O outro, ele quer fazer a aula do Nino para ganhar um aumento na empresa. O outro é porque ele quer fazer com que a própria empresa melhore. Essas motivações vão servir como norte para eu tentar definir melhor que tipo de segmento que eu vou abordar. Tá? E você vai fazer, de repente, a mesma coisa lá com a empresa que vai te contratar. Né? Pô, o que faz o camarada querer investir em digital, por exemplo? Ó, tem pessoas que a preocupação do cara é ele equilibrar o ego dele lá com a concorrência.
né? Isso existe concretamente, né, como vocês sabem. O outro ele quer ganhar dinheiro, não importa o quê. O outro ele está preocupado com tal coisa. O outro ele quer expandir não sei das quantas. Né? A motivação pela qual ele vai buscar você, ela é muito importante de você conhecer e de trabalhar em cima disso. E, eventualmente, outros esforços, como, por exemplo, comunicação e vendas, podem ser direcionados por esse fator de segmentação. Bom, depois que você fez aqui, então, os seus diferentes segmentos, você vai começar a pontuar eles. Né? Recomendo eu de 0 a 10, vai começar a pontuar eles de acordo com algumas variáveis. Aí essas variáveis que estão aqui em cima, depois tem fórmula e tudo automático, essas variáveis que estão aqui em cima, essas sim são uma combinação um pouco mais holística e um pouco mais completa de fatores de segmentação que você vai ver aí nos livros, lá do Kotler, do McDonald e tal. Né? Então, esses fatores que você vai usar para poder validar os seus segmentos, tá? E aí tem diversos, né? Desde esse segmento aqui, né? Qual porque o grande barato é quais são os segmentos mais atrativos. Só que o segmento atrativo quer dizer alguma coisa, né? Atrativo por quê? Né? Porque eu vendo muito, porque eu lucro muito, porque é fácil de eu chegar, né? Porque quando eu falo esse segmento, ele entra no ouvido muito facilmente, porque eu tenho retornos financeiros e outros retornos com esse. Então, por que ele é atrativo? E aí essas variáveis da atratividade, aí eu quebrei aqui nessas colunas para poder ajudar a nortear você e, eventualmente, você vai, depois de pontuar, tem um ranking. Né? Tem um ranking que vai te dar uma noção mais racional de quais segmentos que são prioritários para você. E por que isso é importante? Porque às vezes a gente fala assim, poxa, né, vamos tentar falar lá com o pessoal que é de agência, né? Essa galera, eu trabalhei com agência, estou dando aqui uma suposição, eu trabalhei com agência, gosto desse meio, é uma galera antenada, né, e tal. E aí, às vezes, eu coloco aqui nessa brincadeirinha e falo assim, cara, pode ser que eu adore o segmento de agência, mas é um segmento muito complicado de se trabalhar, por causa de A, B e C, como a gente viu aqui na nossa pontuação. Né? Então, ajuda a gente a tomar essa decisão de qual vão ser os meus segmentos focais. Beleza? Acabei essa primeira parte aqui de falar de segmento. Dúvidas até o momento, pessoal? Alguém? Dúvidas? Por enquanto não, Nino. Pode Enquanto não, seguindo aí. Então, vamos embora. Então, pronto, fechei aqui. Depois vocês vão ter esse trocinho aqui. E pronto, acabamos. Vamos lá para o próximo tópico. Tá? Próximo tópico, se eu estiver falando, pessoal, extremamente rápido, aí, claro, vocês me interrompam, né? E não tenho o menor zelo para fazer qualquer tipo de pergunta, tá? Pergunta desafiadora, pergunta que pode soar boba, né? Às vezes eu falo um monte de nome, data aqui, porque eu gosto, me interesso por isso, né? Mas isso tem pouco valor, de repente, aí para a maior parte de você, não tem nenhum problema. Aí não fique de nenhuma maneira introvertido, tá, e tal, pode perguntar à vontade, por favor. Metodologias e boas práticas. Isso aqui também era muito amplo de saber como tratar, né? Então eu vou tentar, em alguns slides aqui, ver se o que eu pensei sobre esse tema, e depois, se for numa outra linha, vocês me perguntem. Olha, um dos pontos importantes de a gente entender é que, no caso de serviços em geral, tá? No caso de serviços em geral, certamente os serviços de marketing que a gente vende, redes sociais, no seu canal de SEO, mídia paga, planejamento estratégico, nesses serviços, um ponto muito importante que compõe o que na percepção do cliente é o serviço, ou é o produto, se você preferir, tá? É a própria metodologia. Isso quer dizer o quê? Né? Quando você fala aqui de metodologia e boas práticas, uma das formas de ver isso é a metodologia que nós trabalhamos como consultores e agências, muitas vezes ela é o produto. Né? Como eu vou colocar nos slides mais para frente, na hora do fulano decidir a compra dele, tá? Ele está comprando, na verdade, em qualquer tipo de serviço, o que ele está comprando é uma promessa de satisfação. Né? Ele está comprando a ideia, ele está acreditando que ao você fazer o que você está prometendo fazer, ele vai conseguir atingir qualquer dos resultados lá que ele eventualmente queira atingir. É uma promessa que ele está comprando. E para ele comprar isso, além dele ter que comprar você, depois eu vou falar com um pouco mais de calma disso, ele tem que comprar o que você está dizendo que vai fazer, né? Qual é a sua solução. E no nosso caso, a gente pegar essa solução e deixar ela
de uma forma cadenciada, estruturada, com processos bem definidos, criar ou usar uma metodologia facilita eu que vou executar aquilo, eu ter mais confiança porque eu sei o que eu tenho que fazer, né? Então dá segurança para quem vai executar. Isso pode ser você, que aí pode ser mais fácil, né? Porque você conhece esse mundo e tal, mas de repente o teu assistente, né? A pessoa que você contratou, ela também tem que estar segura para executar o que você faz. Então ela tem que ter essa metodologia para poder trabalhar. Isso ajuda no meu processo de comunicação e vendas, né? Porque se torna uma coisa didática de eu explicar lá para o Homer Simpson, que é o padrão do cliente. Olha, cliente, eu trabalho da maneira, né? Eu faço o passo 1, o 2, o 3 e o 4. É isso que eu faço. Ele, entendi. 1, 2, 3, 4. Beleza. Tá? Então ajuda ele a compreender, portanto ajuda você a vender e ele a comprar, e ajuda eu a depois controlar, inclusive, as entregas, o processo como um todo, nesses momentos pré-definidos. Tá? Em linhas gerais, dito isso, em linhas gerais, os produtos que nós vendemos como consultorias e agências tendem a ter esse formato, né? E tem um momento que eu preciso entender o que está acontecendo, né? Para que eu possa pegar esse conhecimento da realidade atual, da rede social, do SEO, da empresa como um todo, contrastar com o que a empresa quer alcançar em algum momento no futuro. Quero aumentar minhas vendas, quero expandir, quero crescer não sei o que lá, quero abrir uma loja em Portugal. Pegar isso, contrastar essas duas coisas, que vão estar, né? São momentos diferentes no tempo, hoje e o futuro, e traçar um caminho para sair do hoje e chegar até onde o cara quer chegar. Basicamente é esse formato que a gente trabalha, né? Mesmo que seja uma coisa mais curtinha, né? Fala, calma aí, chefe, tá bom. Eu sei que é uma coisa assim, mas me explica mais, o que está rolando aí? Aconteceu isso, tá bom. E o que você quer? Você quer consertar para isso aqui parar de dar erro e funcionar, né? Tá bom, então isso é legal. Hoje está nesse momento, você quer que volte a funcionar lá, então a gente vai fazer isso, aquilo, depois aquilo outro, e está resolvido em X tempo dessa maneira tal. Tá? Dito isso, as metodologias que eu trabalho, quase sempre, né, para não dizer sempre, vai ter uma exceção ou outra, ou a metodologia Pend, tá? Então, para começar, e se eu for pegar, inclusive, isso aqui, né, são metodologias de planejamento estratégico de marketing. Tá? As duas. Né? E se você quiser parar nesse slide aqui, essa linha 1, 2, 3, né, aí com variações pequenas dentro de cada caixinha e tal, vai ser o que você vai ler no livro básico lá do Kotler e do Keller, como eu havia falado, no livro básico Planos de Marketing do McDonald's, é essa mesma coisa. Tá? E aí o Nino, como é que trabalha com esse desdobramento? Aí a metodologia Pend, né? Aí também Nino, depois... posso fazer uma pergunta aqui? Claro, por favor. Se você puder voltar ali. Eu tenho uma dúvida sobre, olhando agora para a forma como você vende isso para o cliente, né? Você pode, na minha visão, você pode fazer isso de duas formas. A primeira forma é o seguinte: essa primeira etapa de análise, você pode vender isso como uma primeira etapa do seu projeto. Por exemplo, cara, eu preciso entender em que cenário que você está, o nível de maturidade que você está, para depois, a partir desse diagnóstico, você propor uma segunda etapa desse projeto. Né? E esse seria o modelo que você fatiaria ali a cobrança do projeto, né? A forma de remuneração do projeto. Ou então, ou a segunda etapa seria o seguinte: cara, não, eu vou te vender aqui a consultoria onde tem 3 etapas mesmo. Eu vou analisar, fazer o diagnóstico, já defino os objetivos e no terceiro ponto ali, quais são as entregas que têm que ser feitas. Quero entender se faz sentido mais um modelo ou outro, né? Ou não. Isso vai depender muito de projeto para projeto. Beleza, Paulo, boa pergunta. Eu acho que vender separado... Vai ficar dando um loop infinito, né? Mas tá bom assim. Eu acho que vender separado não é bom. Não é bom por vários motivos. Eu evito ao máximo fazer isso. Nas raríssimas vezes que aconteceu, sempre se provou com uma forma errada. Por quê? O planejamento, ele não é 3 partes separadas que você monta um pacote para ficar mais barato. O planejamento, ele é um processo, né? Ele é um processo. Então, se você pensar em outras coisas semelhantes, como um tratamento médico ou então um conserto de casa, você pode ter várias etapas, mas aquilo ali vai depois formar um conjunto que tem o resultado que você quer.
Além disso, quando o fulano compra uma parte só, particularmente a parte de análise, de auditorias, de diagnóstico, para a gente como vendedor, essa primeira parte especificamente é muito ruim, porque é onde é mais desgastante e demandante para a gente, ou seja, é mais caro e complexo para a gente, tá? E na percepção do cliente, é mais assim, uma espécie quase que de um pedágio, porque o que ele, cliente, quer é saber como é que vai ser o plano de ação, né? O que eu vou fazer no Instagram, como é que vai ser o nosso e-commerce. É isso que ele quer. Só que para fazer isso bem feito, eu tenho que ter um trabalho antes. A outra coisa é que, quando o cara compra a primeira, o diagnóstico, ele não tem como saltar das minhas análises de auditoria para um monte de recomendação maravilhosa e específica. Algumas dá, as mais óbvias, né, que ficam claramente perceptíveis ali e tal. Então, depois de terminar o diagnóstico, a saída lá para ele vai ser muito pouco útil, a não ser que, eventualmente, lá o fulano, ele tenha uma equipe altamente qualificada que só precise daquilo para o resto conseguir fazer, né? Então, eu acho que, por diversos motivos, não vale a pena fazer essa quebra toda. A não ser que não o diagnóstico como um todo, mas imagina que você, lá junto aos seus clientes, você percebeu que tem um pessoal que não vai fazer um planejamento por qualquer motivo, não valoriza, não tem tempo, não tem dinheiro, não quer saber, mas é um pessoal bitolado por venda, né? E eles talvez se interessassem por uma auditoria de performance. Aí você pode, das várias atividades e várias auditorias que fazemos dentro da etapa diagnóstico, você tem várias auditorias, você pode falar assim, não, tá bom, essa aqui de auditoria de SEO, para esse cliente, essa separada pode fazer. E ainda assim, essa auditoria, ela depois deveria ter recomendações. Essas recomendações, ou elas vão ser recomendações muito técnicas, do tipo, olha, você está aqui sem H1 no teu site, tem que ter H1, muito técnica. Porque se for recomendação mais sofisticada, você vai precisar de outros insumos para tomar, né? Ou seja, do tipo, eu não posso, com base no SEO, falar para ele que ele tem que desenvolver um produto novo para atender uma necessidade do mercado. Eu não tenho base para poder falar isso, né? Ou não tenho base para poder dizer que ele tem que parar de vender um produto. Então, eu preciso de mais informação. Então, é possível do tipo, claro, se o cara quiser comprar, se quiser vender, pronto, ele vai lá e compra aquilo. Não é muito eficiente, não é muito, o diagnóstico especificamente, não é muito jogo para nós que vamos vender, pela demanda que é, tá? E, em geral, a saída de um diagnóstico sozinho, é óbvio que, Paulo, e eu comento isso com os alunos, né? Imagina lá que eu terminei um diagnóstico muito bem feito para uma empresa. Por fazer esse troço, né, não só colocar em prática, mas estudar para tanta empresa diferente há tantos anos, é claro que a experiência que a gente tem lá no mercado, de estudo, de horas de voo, né, e tal, faz diferença porque a gente tem um olhar mais apurado. Então, às vezes, a gente, com algumas informações, já sabe coisas que podem dar certo, que deveriam ser feitas ou evitadas, né? Então, quem é mais experiente tem mais essa vantagem. Quem é menos experiente vai ter muito pouco esse respaldo, tá? Porque a análise, galera, esse é um ponto importante, a divisão é dessa maneira, porque no momento de análise, né, do diagnóstico, eu não estou preocupado em ficar propondo soluções para o futuro. Isso é na terceira fase. Nesse momento, eu estou preocupado em tirar uma fotografia do que está acontecendo, uma espécie de raio-x do momento, e olhar para aquela fotografia e analisar como que nós estamos e como nós estamos em relação à concorrência. Tá? É isso que eu quero fazer, essa fotografia. Aí essa fotografia, depois que eu tiver os nortes, objetivos, você pode depois sofisticar, KPIs, estratégia, depois que eu tiver esses nortes, inclusive saber os recursos disponíveis do cliente, né, aí eu consigo traçar algum tipo de caminho. Só com essa fotografia, eu tendo a conseguir dar recomendações ou muito óbvias, ou muito técnicas, ou então, se você tiver uma enorme experiência naquilo, é capaz de você ir um pouco além. Ainda assim, não se compara com a conclusão do processo. Certo? Muito bem. Então, pronto. Dentro dessa lógica, aí tem a metodologia. Cadê você, Lápis? Tem a metodologia PEND, que é a que eu trabalho.
Na metodologia Append tem aquelas 3 que vocês viram no slide anterior, né? 1, 2, 3, e existe essa aqui que é a etapa 0. Essa etapa 0, né, curiosamente aqui também para poder pegar lá no ponto do Pablo, essa etapa 0, ela não existe em outros livros, a não ser no que o Nino faz. E porque o Nino é um grande sábio lá da história? Não. Mas porque ao vender o planejamento estratégico de marketing como deveria ser, como eu também aprendi, como está em outros livros, como você vê aí pessoas interessantes no mercado praticando, eu falei assim, cara, não está dando certo. O diagnóstico, ele além de ser uma coisa muito densa, muito custosa, é um momento que, e no começo do nosso trabalho, né, é um momento que eu, consultor, eu estou muito nos bastidores. Eu não estou no palco fazendo show para o cliente. Eu estou muito nos bastidores, estudando, fazendo conta, analisando, checando concorrência e tal. E essa distância percebida e a falta de coisa prática que o cliente gosta de saber, né, isso dá uma sensação muito negativa no cliente e prejudica o resto do trabalho. Então, dentro do diagnóstico, eu extraí algumas questões para poder fazer um momento que eu chamo de imersão, que é esse momento de setup, né, quando a gente está definindo o melhor universo que vai ser aprofundadamente tratado no diagnóstico. Aí eu consigo dar uma quebrada tendo uma fase a mais em ter uma pequena fase, aí sim, de muita imersão, mas grudado no cliente, que tem algumas recomendações preliminares como entregável. Aí ele vai estar mais tranquilo, já vai ter passado aquele primeiro momento, está mais confiante lá no consultor, beleza, agora vamos entrar no diagnóstico. E cliente, já vou te avisar desde já, né? Passamos aqui 10 dias juntos, só que agora eu vou ficar um pouco mais distante, a gente vai se encontrar uma vez por semana, né? Podemos outra também, mas a partir de uma vez por semana, porque eu preciso agora fazer um monte de coisa que eu tenho que estudar, não vai ter, vocês vão ter que me dar material para estudar, mas a gente vai ter um contato um pouco diferente. E ainda assim, no diagnóstico, eu entrego alguns outros insights, né? Dadas as restrições do momento que eu estou. E aí depois a coisa volta a andar no trilho de uma maneira um pouco mais próxima e com a percepção mais agradável aos olhos do cliente. Então, tem a metodologia Append por conta do porte da metodologia Append, que significa, por um lado, algo mais completo, aprofundado, robusto, confiável, que eu consigo enxergar um pouco mais de longo prazo por conta dessa solidez, né? Eu tenho a pressão da realidade, principalmente de pandemia para cá, né? Essa realidade ela pode ser real concretamente ou percebida, mas é aquela coisa de eu tenho pouco dinheiro, tenho pouco tempo, tudo é urgente e não sei o quê, e aquela coisa toda. Então, mesmo em empresa grande, né, quando a gente mostra agora um Append, né, gigantesco, ele não reclama necessariamente do preço, não é um problema para ele isso, mas ele fica preocupado porque ele vivenciou a pandemia e agora ele está ali achando que você planejar ali mais para frente, ou então ficar um trabalho mais longo de 4 meses pensando, é muita coisa, né? O executivo ele é muito tentado a ficar com a cabeça lá igual um cavalo preso na parede, apagando incêndio, em vez de sair, pensar, refletir e olhar para o longo prazo. A ideia de sustentabilidade competitiva inexiste na prática, né? O cara ele trabalha só olhando para o hoje, ele não enxerga uma sustentabilidade do negócio em longo prazo. Então a gente desenvolveu esse outro produto que é o Append Canvas. Está aqui esse template, também pode pegar e usar aí à vontade, né? Que ele é feito para ser mais lúdico, mais simples, focado naquelas coisas mais emergenciais, a 4 mãos com o cliente. Aí tem toda uma brincadeira que eventualmente você vai construir isso aqui para o cara, né? E aí você vai dar isso, você vai olhar para horizontes muito mais curtos, né? Como, por exemplo, 3 meses, e aí pronto. A cada 3 meses eu vou revisitando e tocando o plano. Ele também tem a vantagem de ser um modelo que ele é mais palatável para empresas, uma média mais travada, certamente as pequenas, certamente as micro, né? Ele entra melhor, né? Então é a história da metodologia colocada, né, dessa forma, tá? Alguma coisa até o momento de metodologia que eu vou entrar no próximo tópico, que é a precificação. Então, vamos embora. Precificação. Bem, aqui também tem várias coisas, né? O que significa precificação? Novamente, minha interpretação. Já falamos um pouco sobre isso aqui, ó, né? A gente tem que entender que quando o cara está comprando o nosso serviço,
Tá? Isso não é verdade para qualquer tipo de produto. Tá? Para serviços é verdade. E aí, só para vocês poderem saber, galera, a consultoria especificamente, e sei que vocês são consultores, a consultoria especificamente é um tipo de serviço que ele é muito ilustrativo, no sentido de que tudo que você imagina que o serviço tem de peculiaridade, de característica, de dificuldade e tal, a consultoria é sempre um exemplo muito bom, porque ela é extremamente abstrata, complexa, etc, etc. Tá? Então, quando o cara está comprando a tua consultoria, ele está comprando você, que é lá o prestador de serviço, né? E a tua metodologia. E aí, como eu falei, é aquela coisa da promessa, né, que vai ser cumprida. E para ele comprar essa promessa, ele tem que confiar, né, que, olha, é a Cristine, eu gostei dela, ela entende do assunto, ela me passou confiança, me passou segurança, ela tem lá um background profissional, acadêmico, né, que me deixa tranquilo, né, bateu o santo, gostei dela, simpática, comprei a Cristine. E aí eu tenho que comprar também, olha, o que a Cristine está oferecendo é o que a gente precisa, né? Está respondendo às nossas necessidades, é num passo que a nossa empresa aguenta, ela está ciente que a gente tem uma cultura diferente, toda empresa vai se achar que, Nino, aqui é diferente. Eu falo, claro, aqui é diferente. E é a mesma coisa em qualquer empresa praticamente, né? Então, ela está adequada à nossa realidade, à nossa cultura, à forma dela trabalhar, ele vai comprar isso. Né? Tem até um ponto aqui que vocês vão falar de resultados, né? Que é uma coisa muito complicada de se trabalhar em consultoria estratégica, né? Particularmente. Não é recomendável, inclusive. Tá? Então, na hora de eu precificar, eu tenho que entender isso. Como ele está comprando a metodologia e você, é óbvio que essas duas coisas impactam muito no preço. Né? Então, quem é você? Né? O seu nome no mercado, reputação, os seus conhecimentos técnicos, hora de voo, os seus conhecimentos conceituais, né, o que você lá tem de estudo, etc, etc. As suas competências relacionais, né, como é que você se relaciona. Isso pesa muito na hora da venda, claro. Tá? E, óbvio, também a sua solução. É por isso que, mesmo que exista lá o guru que fale, copia o meu passo a passo exatamente como eu faço, você vai ficar rico com uma Ferrari igualzinho a mim. Mesmo que ele fale isso, ou seja, mesmo que essa parte aqui do guru seja infalível, você é diferente. Né? Aí sou eu aplicando, é o Pablo, é a Cristine. Então não dá para assegurar que vai dar certo isso. Tá? Até porque os serviços, por definição, são extremamente heterogêneos. Né? A gente mesmo, a mesma pessoa, o Nino, a Cristine e o Pablo, a gente, como somos pessoas, na hora de executar o serviço, nós também podemos estar diferentes. Né? Quando eu faço live para poder promover alguma coisa, em geral eu repito a live, né? Eu dou 2 lives, uma durante 2 ou 3 dias repetida, a outra 2 ou 3 repetida. Tá? Tem gente que vê todos os dias. Por quê? Porque eles estão diferentes e eu também. A aula não é exatamente igual. Tá? Não somos robôs. Né? Nesse caso, graças a Deus, e em tantos outros também, como sabe muito bem a Sarah Connor. Tá? Além disso, o que influencia o nosso preço do nosso trabalho? O quanto mais abrangente a gente for. Tá? O que é abrangente? Olha, a gente vai trabalhar aqui olhando para rede social, SEO, site. Vamos olhar para sua marca e para 5 concorrentes. Eu estou abrindo o leque. Isso aumenta o custo. A outra coisa que afeta, né, então uma coisa é abrir, a outra é se aprofundar. Então, olha, em SEO, a gente vai olhar para esse tanto de coisa aqui. Depois eu vou fazer essa auditoria que vai ter esse monte de coisa aqui. Então, quanto mais eu for me aprofundando, né, naqueles trabalhos, atividades, por exemplo, auditorias, também vai ficando mais caro. Então, o que influencia o nosso trabalho, basicamente é isso. Tá? É o tanto de coisas que eu vou fazer e o quão profundo eu vou precisar ser para poder te entregar aqui o trabalho. Quanto mais isso for complexo e amplo, né, aprofundado, mais caro é. Tá? Nino, mas então a gente vende uma coisa mais completa, como você falou lá, o Pend, ou uma coisa mais curta, como o Pend Canvas? Aí depende do cliente, né? Depende da realidade dele. É bom você ter os diferentes produtos disponíveis, e aí você fala, olha, esse cara aqui é uma média empresa, mas ele está ainda
né, lutando aí para manter lá o que ele duramente conquistou recentemente, né? Ele tem várias dificuldades que não tem só a ver com marketing e tal. Esse cara, de repente, eu preciso fazer uma coisa mais rápido, mais ágil ali, para ele começar a rodar, colocar algum dinheiro no bolso e depois a gente continua. Né? Não, eu vou aqui trabalhar com uma empresa que já tem tudo estabelecido, tem uma equipe de marketing de 30 pessoas. Né? Os caras já têm processo de planejamento, né, todo ano, depois revisões semestrais, trimestrais. Tá bom, esse cara aqui ele sabe como trabalhar de uma outra forma. Né? Então, pronto, também vai influenciar no preço e, claro, também no seu custo. E, por fim, na questão de precificação, também influencia se a gente vai trabalhar com produto fechado ou com hora. Tá? Eu, por exemplo, trabalho com os dois. O que eu vendo é o que está aí na tela. Tá? Só muda a questão do prazo, né, mais ou menos. Mas é isso aí na tela. O que é a diferença disso aqui? O produto fechado, né, que eventualmente vocês já vão ter alguns que vocês trabalham na sua consultoria, na sua agência, o produto fechado é quando eu consigo ter muito controle e previsão de tudo. Então, olha, o Pen de Canvas, por exemplo, né, são 8 oficinas, a gente vai se encontrar X vezes, uma reunião de mais ou menos tanto tempo, os entregáveis são esses, então eu sei o que vai ser feito, quando, de que maneira, quanto custa. Tudo é muito previsível. Né? Não tem muita discussão, é isso. É isso que eu estou te vendendo. Ah, legal, Nino. E aí depois você colocou aqui, olha, um monte de ação. E aí eu vou aprovar o teu plano. Beleza. Aprovou o plano, aí esse trabalho aqui acabou, passou. Aí agora a gente tem que colocar em prática, executar, implementar. Só que eu não posso te cobrar um produto fechado, um FII genérico. Porque eu não sei o que tem que ser feito. A gente não chegou lá ainda. Quando a gente está negociando, eu não cheguei nesse momento ainda. Né? Então, como eu não sei se você vai ter que fazer muita coisa, pouca coisa, rápido, complexa, devagar, vai depender mais de mim, vai depender da sua equipe, eu não sei, vamos trabalhar por hora. Né? E aí pronto, sugestão de pacote de horas lá, X horas, né, por X meses. E aí no que eu vendo é isso aqui, é os dois juntos. Né? A proposta do Nino tem lá blá, 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 e o cara vai comprar o planejamento e vai comprar o pacote de horas. Nino, ele pode comprar separado? Eu faço de tudo para ele não comprar separado, mas ele pode. Tá? Se ele comprar essa hora separada, eu acho que é até a pior coisa para ele. Porque só para eu poder entender o que está acontecendo e ser útil, eu tenho que tomar um tempo para poder fazer aquilo. Né? E, novamente, guardando a seguinte ressalva. Né? Hoje em dia, eu, Nino, às vezes parte do trabalho que eu faço, né, uma espécie de... eu peguei lá o nome de um colega meu americano de Expert Advice, é você participar de uma reunião e dar a sua avaliação sobre um projeto que eles estão pensando em fazer. Aí beleza, cara, você vai lá, cobra lá, eu cobro a cada 50 minutos, cobro lá um X, você participa da reunião, dá lá a sua ideia, norteia, pergunta uma coisa ou outra e ponto. Né? Mas, em geral, quando é um processo de trabalho que eu tenho que planejar e depois executar, a gente faz essa combinação. E é óbvio que ele comprar os dois separados tem várias vantagens, inclusive no preço, do que comprar separadamente. Perguntas em relação a essa parte, antes de eu passar para a última, que é o pós-consultoria acompanhar resultado. Nino, eu acho que uma dúvida muito comum é ter referência e o pesquisar e ter noções de o quanto eu vou cobrar, quanto vale a hora, o quanto que o mercado está praticando, porque o que a gente vê, via de regra, é cobrar de acordo com a cara do cliente. Entendeu? Isso é o que a gente tem de muito comum e que muitos clientes, inclusive, já interpretam dessa forma, né? Então, o mesmo projeto que vai te consumir a mesma coisa para um cliente custa X, para outro custa Y, né? Essa métrica, essa base, o onde procurar para ter noção do que o mercado está fazendo, eu acho que é uma dúvida muito comum. Não é uma resposta fácil, porque dificilmente você vai ter uma conversa honesta com concorrentes ou benchmarks sobre essa questão de valores. Entretanto, você tem várias formas de precificar o teu trabalho. Eu acho que no meu blog, no meu YouTube, eu acho que tem um vídeo que chama Como Precificar a Consultoria, que eu acho que eu falo de 4 formas de você precificar o teu trabalho. Eu acho que um caminho, e eu falo até algumas situações, né? Se você está começando, prefira isso e tal. Eu gosto de pensar da seguinte maneira, Cris. Se você faz o seu trabalho de marketing correto, você sabe para qual segmento você trabalha, qual é o seu posicionamento para aquele segmento e quem são seus competidores.
Sabendo isso, o que eu faria? Eu falaria assim, olha, o Marcel e o Ari são meus competidores, são caras que me incomodam. Eu vou tentar ver quanto que eles cobram, e aí, de acordo com como eu quiser me posicionar, eu vou cobrar mais caro ou mais barato, um pouquinho ou menos, né? De acordo com esse posicionamento. Tá? Isso é uma possibilidade que eu gosto, que eu acho que é fácil de se começar. Agora, depende muito do tipo de empresa que você trabalha. Por exemplo, o tipo de empresa que eu trabalho, que costuma ser multinacional, grandes empresas, a parte dos valores, como ela é menos impactante para a empresa, né? O custo, se é 30, se é 120, é menos impactante para ele. O que eu tento fazer, que é até uma diretriz de um guru do mercado financeiro, por incrível que pareça, né? É tentar cobrar o máximo que aquele cara pode pagar. Né? Que eu não posso aplicar, por exemplo, numa microempresa. Eu não posso, porque eu já sei que esse cara tem problema. Né? Então, no caso de uma microempresa, eu tentaria, de repente, jogar da seguinte maneira. Eu vou ver quanto é que é o meu custo e vou colocar aqui uma margem de 30%, 40% para poder cobrar do cara isso. E depois, na negociação, eu tenho que ter um piso para não me sabotar e perder dinheiro. Né? Porque esse cara, não adianta eu ficar cobrando por cima. Né? Eu tenho que falar, bicho, eu vou gastar 1.000, porque são tantas horas minhas de trabalho, eu vou, de repente, ter que comprar aqui o SEMrush durante um mês, então é 1.000, imagina. Eu vou cobrar para o cliente 1.500, porque ele vai fechar em 1.300, eu ganhei 30%. Eu faria um pouco dessa conta para micro. Então vai depender de uma série de fatores. É claro que lá nos cursos eu falo com um monte de detalhamento, mas tem vídeo no YouTube de como precificar e no blog sobre esse tema. Tá bem? Muito bom. Vamos seguir, então? Vocês fiquem à vontade aí, galera. Então, agora, pós-consultoria, acompanhar os resultados. Isso aqui é interessante, pessoal. Isso aqui vai ser mais rapidinho, depois a gente vai acabar rápido agora. E desculpa aí se eu corri muito aí, depois você tenta ver os meus vídeos em geral, quando o pessoal vai ver no YouTube ou gravado, não tem que acelerar, não. Você tem que diminuir a velocidade para poder ver melhor. Olha só. Isso aqui é uma coisa muito importante pelo seguinte, olha. Existe uma tara por mensuração e resultado agora aí no mercado, né, no mundo em geral, e eu super compreendo e acho que isso aí faz um sentido tremendo, né, obviamente. Entretanto, é o seguinte, na real, se eu fosse ser bem rigoroso, bem ortodoxo, eu só consigo, em qualquer tipo de venda, né, nessa fase preliminar, que eu ainda estou para vender algo que vai acontecer, eu só consigo trabalhar com base em resultado se aquilo que for ser feito for mensurável. Tá? Então, quando eu trabalho em aumento de vendas e o meu trabalho é um trabalho mais ali na área comercial, por exemplo, de prospecção, é possível que eu consiga fazer essa ponte. Né? Eu vendia 10... Aí eu contratei lá o fulano, ele fez algumas coisas para vender, estamos vendendo 13. Eu consigo talvez fazer uma associação um pouco mais direta. Em outros casos dá para ser ainda mais direto, como por exemplo na performance do digital, né? Que eu consigo saber que eu gastei tanto de mídia e eu tive aquele retorno no digital. Isso também é muito fácil de mensurar. Tem coisas que eu não consigo ter esse vínculo muito claro. Imagina, por exemplo, educação, né? Quando o cara fala assim, Nino, eu quero contratar um treinamento seu. Como é que vai ser o impacto nas minhas vendas? Olha a dificuldade que é para o Nino e para qualquer um fazer essa ponte. Um treinamento meu e o impacto nas vendas. Olha a distância que é, a quantidade de variáveis que vai afetar. Então, para começar, se você trabalha, como é o meu caso, trabalhando com planejamento estratégico de marketing, não era digital ou não, se você trabalha dando consultoria estratégica, que são orientações, etc., essa cobrança por resultado, ela quase nunca vai fazer sentido. Ela não é viável, na verdade. Ela não vai ser viável de ser mensurada. Né? Isso é fácil, porque quando você colocar lá para o cliente, tá bom, vamos fazer por resultado então. Como é que a gente vai mensurar isso? E você começar a apertar, não há como se mensurar. Essa relação é muito complicada. Tá? Não, Linda, vou mensurar pelo seguinte, olha... você vai ser a primeira pessoa a dar um treinamento aqui, né? E aí, para essa mesma equipe, essa equipe é quem traz lead. Se eles trouxerem mais lead, eles vão se dar bem.
Né? E aí, tá, então eu vou ter que falar quanto tempo de lead, porque aí o meu treinamento, ele não pode ser um workshop de 4 horas. Eu quero dar para os caras 100 horas de curso. Aí eu consigo... 100 horas eu não posso pagar. Tá. E olha, eu aqui estou dando aula para o pessoal e a Maria falou que ela vai sair de licença maternidade. Como é que isso vai afetar o que a gente combinou antes? É muito complicado isso, tá? Entretanto, embora eu não possa vincular o meu serviço a esse tipo de resultado, como eu dei aqui alguns exemplos, vou trazer aqui um outro slide que em geral eu uso, é muito importante lembrar que nós de marketing, especialmente, a gente não está preparado, na maior parte dos casos, a entender que as empresas têm que ter resultado financeiro. As empresas privadas, obviamente, né? O marketing, os profissionais foram educados em universidades, em cursos, por outros do mercado, pela guruzada e tal. Em geral, o nosso foco de marketing não é em trazer resultado financeiro, porque o comercial toma conta disso, né? Na dinâmica que temos hoje nas empresas. O comercial é o cara que faz isso. Então, eu, de marketing, eu sou o cara que eu faço coisas bonitinhas, PowerPoint legal, faço fotinho de cachorrinho no TikTok, e eu trago seguidores, eu trago views, eu trago engajamento. A gente tem que ficar muito esperto. Primeiro que o comercial pratica mais marketing do que o comercial, né? Eles não gostam de ouvir isso, não. Mas nós, tá? Se a gente trabalha para empresa privada, para empresas não privadas seria outro tipo de lucro, né? Mas nós temos que fazer os nossos esforços, sejam eles quais forem, para ajudar a empresa a aumentar o lucro delas. Aí só de duas maneiras, né? Trazendo mais dinheiro e ou reduzindo o custo. É o que a gente tem que fazer. Então, quando o aluno ou o cliente quer colocar lá, Nino, nosso objetivo para marketing é aumentar engajadores curtidores do Facebook e aumentar o engajamento nas redes sociais. Imagina que são métricas comuns aí de marketing, né? Ou então mesmo a quantidade de lead, né? É o que eu falo do momento que a gente vive da lead dependência, né? Um monte de drogado com lead, né? Lead dependência. Né? Aí você fala assim, porra, cara, antes de ter esse conceito de lead que a gente tem hoje da internet, como é que a tua empresa vendia? Né? Agora a tua empresa só vende se entrar todo mês para o comercial 50 mil leads. E antes desse mundo existir, irmão, como é que funcionava? Então a gente está muito desconectado dessa questão. O marketing, então, tem que fazer isso. Ao fazer esse movimento de focar em resultado, tá? É óbvio que o cliente vai gostar, o dono da empresa vai gostar, você também tem que tomar alguns cuidados. Alguns cuidados do tipo, o departamento de marketing da empresa, se tiver, normalmente não está muito preparado para essa dinâmica. A dinâmica significa o quê? Por exemplo, né, como eu tenho que fazer muitas escolhas de Sofia, falar, não vamos dar tanta atenção ao Instagram, porque a gente tem que fazer coisas que tragam dinheiro amanhã. Não é que o Instagram não é importante. É que se eu tenho pouco dinheiro, pouco tempo, poucos recursos, eu não consigo fazer os dois. Vamos fazer o quê, então? Eu prefiro colocar dinheiro no bolso antes, e aí depois a gente pode ter um Instagram legal. Porque isso sim é importante também, só que tem prioridades. Então o marketing tem dificuldade de se ajustar, e o comercial pode se sentir ali um pouco incomodado. Então, esse trabalho que a gente tem que fazer, que eu acho que é brutalmente interessante, de integrar e de trabalhar em conjunto com as duas áreas, não só é essencial para o nosso sucesso, ainda que a gente esteja dentro do guarda-chuva de marketing, porque quem me contrata é o departamento de marketing também, mas ele não só é essencial para o sucesso da empresa e para o teu trabalho, como ele é um baita diferencial no mercado. Porque, em geral, o cara é ou um ou outro, apesar de vendarketing, né? Sales, está na moda agora. Né? Não se preocupe em falar que está na moda, porque isso aí vai ter especialista de tudo. Né? Tem desde neuromarketing, que é coisa nova, tem gente aí que fala que dá aula lá no Imperial College e no MIT, né? E nunca fez nenhum curso que durou mais do que 2 semanas. Gente que fala que trabalhou no Twitter, quando você vai ver lá e tal, o cara fez aqueles estágios de 2 semanas que você paga, né, para poder fazer. Então é cheio de maluco no mercado. Mas coexistir, né, ou você passar de um mundo para outro, realmente é complicado, historicamente é desafiador, né? Isso aí é há muito tempo estudado e discutido, é interessantíssimo, mas é um baita no diferencial e essencial para a gente poder trabalhar. Nino, eu não sei como trabalhar bem o marketing sem afetar a parte comercial. Não há como.
Eu não consigo fazer de uma outra maneira, né? Porque o marketing tem que atrair e manter clientes, embora isso às vezes esteja na mão do comercial. Beleza, eu não ligo para rótulo, cara, pode ser departamento comercial. Só que você vai ter que fazer algumas coisas que eu vou te falar. Você vai ter que trabalhar de algumas formas aqui, cara. Né? Mesmo que você ganhe os louros, eu não estou nem aí para louros, mas você tem que fazer um papel, né, em conjunto com o marketing. E, obviamente, a bem da verdade, em conjunto com a organização como um todo, porque a gente está no ecossistema, né, ali. Pronto. Últimas dicas aqui, galera, do pós-consultoria, último slide, tá? Seguinte, é importante você saber que sempre que eu estou em contato com o cliente, tá? Esse momento ele chama na literatura de marketing encontro de serviço, e vulgarmente, que você conhece, e não está errado isso, tá? Vulgarmente é porque é, vamos dizer, mais comumente, popularmente chamado de hora da verdade, tá? Embora o conceito disseminado na internet ele é um pouco mais pobrezito, né? Vale a pena depois você ler sobre encontro de serviços na literatura de marketing de serviço. Esse encontro ele é muito importante porque ele pode colocar a empresa num pedestal ou jogar tudo pelo ralo, tá? Quando você é um profissional que é seguro do que você faz, você percebe que provocar as horas da verdade é algo importante, justamente porque você consegue influenciar esse momento para elevar, né, o teu relacionamento com o cliente para um patamar melhor, né? E ter essa consciência já ajuda a elevar esse patamar e não deixar a coisa para outro caminho, tá? Então, eu deveria entender que isso é muito importante e essa proximidade com o cliente ela é muito benéfica, né? Inclusive para a sustentabilidade do teu trabalho com aquele cliente. Por exemplo, a gente, pelo menos, uma vez por semana, ter o tal da reunião de status, que eu chamo de flash meeting, né? 15 minutos, eu gosto de fazer na tarde de sexta-feira, todo mundo está light, na tarde de sexta-feira, essa semana aconteceu isso, próxima semana vai ter que acontecer aquilo. Estou com esse gargalo e essa pendência está rolando aqui. É isso. Ah, tá bom, então vamos ajustar assim, assim, assado, beleza, beleza. É isso. Fora outras coisas que você for fazer, sempre tem que ter a reunião de status, a flash meeting, tá? Para você poder ter um contato mínimo com o cliente. Tentar prever algum tipo de problema, ouvir, né? Se possível. Aí o pessoal vai falar assim, Nino, você é antigo, que você não gosta de fazer as coisas remotas. Eu faço tudo remoto, eu moro em Portugal, não tem outra hipótese. Mas presencialmente tem suas vantagens, sim. Tem desvantagens diversas. Por exemplo, para mim é impossível fazer isso sempre. Mas tem muitas vantagens, eu preferiria fazer isso, se, claro, tivesse sendo pago para isso, etc, etc, né? Porque isso também demanda uma certa logística sua, mesmo que você mora aí na mesma cidade que o fulano, eu acho que é uma coisa que vale a pena. Depois, transparência e comunicação frequente, não só, mas principalmente na maneira como você gerencia as horas, né? O pacote de horas, por definição, é um produto que tem um alto risco percebido lá pelo cliente, né? Tudo que é cobrado dessa maneira é ruim, né? Táxi, psicólogo, advogado, tudo que é cobrado dessa forma, a gente historicamente vai entendendo que é uma coisa ruim de se cobrar. Pode ter uma malandragem do cara não fazer a coisa e me cobrar aquele tempo e tal. Então, é muito importante eu saber, eu ter empatia. É mais uma dimensão de serviço, né? Eu já falei aqui de confiança, né? Da confiabilidade, na verdade, já falei de segurança e agora falo de empatia, né? E aqui você vai ter, depois você vai ver lá, as 5 dimensões de serviços, né? Que é uma coisa importantíssima. O cliente vai avaliar o serviço de acordo com isso, tá? É dessa forma que ele vai avaliar o serviço. Então, eu tenho que saber quais são para poder dominar isso, tá? Depois, resultados. Os resultados, pessoal, mais um ponto do que a gente fazia de ressalva aqui em cima, né? Os resultados de qualquer serviço, eles são compartilhados. Vamos pegar aqui o exemplo de você ir num médico e não ser honesto em relação ao que você está sentindo. Ele vai te dar um tratamento errado, dá problema. É culpa do médico? Você vai no cabeleireiro e fala, me transforma aqui no Brad Pitt. Né? Esse foi o meu briefing para ele. Aí o cara faz cagada. É culpa dele? Então existe uma corresponsabilidade. Você tem que educar o cliente nesse sentido, porque ele tem um papel a zelar. Eu tenho o meu papel. Eu tenho que fazer aqui o que você comprou, o que a gente combinou. Só que você também tem o teu papel. Você tem que me dar informação, tem que participar de reunião, tem que estar disponível, você tem que aprovar as coisas num prazo correto, você tem que pagar em dia. Você tem o seu papel também para poder trabalhar aqui. Se você não fizer o seu papel, eu não consigo fazer o meu papel. A gente tem que educar o cliente nesse sentido. E depois, como falava lá o Porter, né, aí de estratégia, não de marketing,
A pior coisa que a gente faz, estrategicamente falando, é a gente ver que uma coisa não está dando certo e porque já investimos, porque já pensamos e já foi aprovado, você continua naquela, né? Até eventualmente você ir para o buraco completo. Então, depois de eu fazer esse trabalho de planejamento e a coisa começar a ser trabalhada, mais um motivo para eu estar próximo e acompanhando isso deu um erro, deu um problema, o competidor fez um movimento que não era esperado, passou uma legislação qualquer que a gente não sabia que ia acontecer tão rápido. Eu tenho que ter a capacidade de me adequar, me adaptar àquilo. E apesar de eu não gostar, também por conta da maneira como é usada, você pode se lembrar daquela metáfora biológica do marketing, né, tirada lá do Darwin, né, da evolução das espécies, que é quem sobrevive, né, quem se dá bem é o que se adapta melhor. Né? Pegando isso e adaptando a esse contexto especificamente, é importante sim eu ter uma capacidade de me flexibilizar, fora de perceber o erro antecipadamente, ter a humildade de conseguir mudar, se for uma questão sua, né? E também, para mim, quando a gente está lá trabalhando todo mundo na empresa, pouco importa quem errou, né? Não, mas isso aqui porque é o comercial, então não, bicho, não vamos lá resolver a questão, tá? E consertar e ajustar. Pronto, pessoal, era isso aí que eram os slides que eu tinha trazido para vocês. Me parece que ainda correndo, eu passei um pouco do tempo, pelo que eu, obviamente, eu peço desculpa, e pronto, né? Me coloco aí à disposição para qualquer tipo de pergunta e depois eu me comprometo, óbvio, se vocês julgarem pertinente, passar lá para a Cristine esses slides aqui, mais um texto ou outro que pode ser interessante. Bom, de cara, obrigada, Nino, pela sua disponibilidade, pelo conteúdo que, mesmo na sua velocidade habitual, a gente consegue absorver e acompanhar, né? Eu acho que, mesmo para quem já está no mercado, para quem já tem a consultoria, para quem já está trabalhando, são insights importantes, porque é coisa que muitas vezes é o óbvio, mas o óbvio precisa ser dito, e às vezes a gente não presta atenção nisso, né? E não se organiza dessa forma. Eu acho que eram os principais pontos que todo mundo tinha dúvida, a gente conseguiu passar por eles de uma forma até mais completa do que eu acho que o pessoal esperava. E eu acredito que todos esses insights que você trouxe foram muito importantes para a gente parar, repensar, analisar o negócio novamente, ver, poxa, aqui eu posso dar uma ajustada, aqui eu posso melhorar um pouco, eu estou pensando no meu reposicionamento, como é que eu vou vender a minha forma de trabalhar? Porque, bem ou mal, a sua forma de executar o serviço é a sua metodologia, né? Então, como que você vai apresentar e vender isso? Porque é uma forma de você tangibilizar aquilo que você está vendendo para o seu cliente. Então, eu acho que os insights de hoje foram extremamente valiosos. Obrigada de novo. Obrigado. E deixo aberto aí, não sei se mais alguém quer acrescentar algo. Obrigada de novo. Obrigada. Obrigado a vocês. Levantei a mão aqui rapidinho. Só... Marcelo. Opa, vai, Marcelo. Tudo bem? Beleza. Só comentar que aula, Nino. Obrigado pela oportunidade. Obrigado, Cristiano. Obrigado, Pablo. Digo porque, como você falou, pode para alguns falar mais do mesmo, mas digo... Eu aqui trabalhando numa consultoria, sendo head de marketing hoje para uma operação, o que eu tive de aula aqui que, teoricamente, digamos, eu falo, vou ter que prestar atenção, ou melhor, rever os meus processos, relacionamentos, como que eu estou falando nessa etapa aqui. Cara, que aula. Muito obrigado. Obrigado, irmão. Para você ganhar uma pergunta, então, Marcel, muito obrigado pela gentileza aí, pelo cuidado. A Cris também aí, né? Fico muito feliz aí com tudo. Obviamente, convido vocês aí para entrar nas redes sociais lá, para se conectar. Na semana que vem vamos ter uma aula lá do Pen de Canvas sobre como vender Pen de Canvas, que tivemos ontem também. Eu falo pouco nas redes sociais, eu não costumo publicar muito conteúdo. Hoje fui chamado a atenção de novo que tinha que fazer mais coisa e tal, mas eu tô meio tarado para essa coisa de escrever livro, né? Já vai ser o segundo agora. Já tenho aí algumas ideias para um próximo também, mas aí eu não sei se eu consigo fazer para o próximo ano. Então pronto, obrigado. E depois aí o que eu posso também fazer... se vocês também quiserem pedir para a Cris e depois concentrar nela, né? Pô, Nino falou desse artigo, falou dessa pessoa, tenta lá concentrar nela que eu consigo juntar, né? Algumas dessas coisas que eu falei aí, vocês também conseguem encontrar na internet, mas eu já tenho, né? Miopia de marketing, globalization of markets. Pronto, eu posso pegar e passar para vocês também, que, enfim, eu acho que é legal estudar, né? E ler essas coisas, eu acho que é divertido. E tem alguns até desses que você citou que eu já tenho, então eu posso disponibilizar para eles, porque está dentro daquela biblioteca que você já compartilhou com a gente. Sim, já tem, certeza. E aí, conforme for, que eles forem pedindo ali, que eu já tiver, eu já posso adiantar também. Muito bem, obrigado.
Tá tudo? Pessoal, acho que se não tiver mais nenhuma pergunta, questionamento, só pedir para vocês, eu botei o link aí no chat agora da pesquisa de satisfação, importante aqui para a gente avaliar o resultado da comunidade. A gente, como bom marqueteiros, sempre é bom mandar uma pesquisa de satisfação para a gente avaliar, né, percepção, depois eu até compartilhar com o Nino também aí, Por favor. e ajuda a gente aí a melhorar os nossos eventos, as nossas experiências, que a comunidade é feita para a gente aqui, para vocês, para a gente fazer networking, e sempre estar conectando e gerando protagonismo. Nino, Muito bem. obrigado mais uma vez. Foi um prazerzão revê-lo, né? Depois de alguns anos aí que eu tive na sala de aula. E parabéns aí pela jornada. Com certeza tiveram insights muito valiosos aqui. Obrigado, Pablo, Cristine, Marcel, depois aí o Mestre Ari, Marla, Samira, Dinalva, Camila, Michel, Natália, todo mundo que esteve aqui. Obrigado a todos, foi um prazer. Contem comigo. Depois eu lembrei que tem uma aula no YouTube, de repente vocês vão gostar. Marcel ali falando, Marcel. Você procura lá 120 anos do marketing. Né? É uma aula comemorativa ao aniversário de 120 anos da disciplina de marketing, do pensamento de marketing. E ali tem muita coisa interessante. E pronto, espero que vocês gostem. Olha, sempre à disposição, tá? A Cristine é uma muito querida aí, não sabia nem que o Paulo também estava aqui, fico mais feliz ainda. Então, estou à disposição. Ela sempre ajuda muito proativamente, então eu só me sinto retribuindo aqui o que vocês precisarem, tá bem? Muito obrigado a todos. Obrigada, gente. Obrigado. Boa tarde a todo mundo. Boa tarde. Tchau. Com licença, obrigado. Tchau, boa tarde.